Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Hoje o assunto será um assunto do cotidiano que afeta todos nós, o aumento do preço dos combustíveis nas bombas dos postos em todo o país. Todos não precisam nem ver os jornais que divulgam que a variação do preço da gasolina, dos combustíveis de modo geral, já superou 32% do início do ano até agora. E muitos se questionam por que teve tanto aumento se a inflação dos últimos 12 meses foi de 9,98%, arredondando 10%. Já é alta essa inflação e o combustível subiu 3 vezes mais. Aí eu vou dizer por quê. Devido à pandemia, durante o ano de 2020, a cotação do dólar, ou melhor, a cotação do preço do barril Brent de petróleo, que estava em 63 dólares em dezembro de 2019, chegou a 20 dólares e 21 centavos de dólar em abril de 2020. Teve uma queda vertiginosa. Lógico que nas bombas nós também tivemos queda no preço. Se vocês se lembram, teve alguns postos que estavam vendendo a gasolina, que lá em dezembro de 2019 estava já em torno de R$ 4,50 em média, chegou a R$ 2,99 em alguns postos, em meados de abril, maio de 2020, justamente por conta da falta de procura do combustível. É a famosa lei da oferta e da procura, uma premissa universal da economia. Então, lógico que também a Petrobras e as distribuidoras brasileiras não reduziram o preço do combustível na mesma proporção que caiu a cotação do preço do petróleo Brent no mercado internacional, senão teria baixado mais ainda. Eles reduziram alguma coisa em torno de 30%, enquanto que o preço caiu mais de 60%. Só que agora, com o avanço das vacinas, a redução do número de contágios dessa doença Covid-19, ainda estamos na pandemia, mas hoje o quadro é outro. A população do mundo inteiro, os governos, a comunidade científica, os profissionais de saúde aprenderam como lidar e através das precauções adotadas pela grande maioria das pessoas conscientes, que é o uso do equipamento de proteção individual, EPI, chamado máscara, a manutenção do distanciamento social e outras providências, usar álcool em gel, lavar as mãos com frequência e outros cuidados necessários, e também, principalmente com o advento da vacina, que na maioria dos países, em média, já vacinou pelo menos 40% a 50% com a segunda dose ou dose única, então as coisas voltaram ao normal, a economia voltou ao normal e, consequentemente, a demanda pelo combustível veio crescendo, voltando também ao normal. Resumo da ópera: hoje o barril do dólar, desculpa, o Brasil, é tanta informação, o barril de petróleo Brent está em R$ 73,28, a cotação mais atual de agosto, de setembro de 2021, aliás, de 31 de agosto, 73 dólares e 28 centavos. Teve um aumento de 41%
41,13% durante o ano de 2021, a partir de dezembro de 2020, só que a Petrobras só aumentou alguma coisa em torno de 32% a 35% o preço do combustível, justamente não que ela esteja sendo generosa com o povo ou que o governo que aí está esteja sendo generoso com o povo e dando algum tipo de subsídio, não é nada disso. É porque a Petrobras e as outras distribuidoras e refinadoras, exploradoras de petróleo que fornecem para o Brasil têm gordura para queimar. Por quê? Porque quando houve uma redução de mais de 60% até abril de 2019 no preço do barril do petróleo, a redução aqui na bomba de combustível não passou de 30%. Ou seja, eles têm gordura para queimar e, portanto, não repassaram para os nossos consumidores, nas bombas de combustível, o aumento de 41,73%, que já é o acumulado da variação do dólar, do preço do barril deste ano de 2021, desde 1º de janeiro até a data de hoje. Então, espero que tenha ficado claro que o que está sendo feito é simplesmente uma recuperação do preço que estava sendo praticado antes da pandemia, até dezembro de 2019, onde nós estávamos pagando R$ 4,50, R$ 4,60 em média pelo preço da gasolina, reais, enquanto que o dólar, o barril, variou em dólar alguma coisa na cotação internacional, variou em dólar alguma coisa em termos de 15% nesse período. E se nós formos comparar, tomando como base aqueles R$ 4,50 que já estávamos pagando em dezembro de 2019 e o preço de hoje, R$ 5,60, R$ 5,70, pouco menos de R$ 6 na maioria dos estados, principalmente aqui no Paraná, então a variação ficou alguma coisa em torno de 15%, 17%. Então está, por mais caro que seja, está alinhado ao preço que se praticava antes da pandemia, essa variação. Agora, por que está muito caro para o povo brasileiro? Aí existe uma outra explicação. O preço do combustível nas bombas do mundo afora, nos principais países, vamos pegar aí os países de primeiro mundo, incluindo alguns países daqui da América do Sul, Chile, Argentina, Japão, está em torno de R$ 6,34, por exemplo, no Chile. Só que o brasileiro, que tem um salário mínimo de R$ 1.100, só consegue, com o preço que está sendo praticado hoje, R$ 5,70 mais ou menos, R$ 6, por exemplo, só consegue, com esse dinheiro, consegue encher 3 tanques por mês, com R$ 1.100. Enquanto que o chileno, mesmo pagando R$ 6,34, como o salário mínimo lá no Chile é bem maior que aqui, então o chileno consegue, com o salário mínimo de lá, encher 7 vezes o tanque, pagando o mesmo preço, até um pouquinho mais caro que nós pagamos pelo preço médio do combustível. E no Japão, que está mais ou menos R$ 6,04, convertendo o ien, que é a moeda de lá, pelo real, o preço está mais ou menos igual em termos de valor, valor monetário e valor absoluto. Só que o salário mínimo de lá é quase 3 vezes maior do que o do Chile e quase 9 vezes maior que o nosso. Mais de 9 vezes maior que o nosso. Consequentemente, o japonês consegue, com o mesmo valor do preço da gasolina, encher o tanque 20 vezes durante o mês.
pura e simplesmente porque o salário mínimo do Japão é quase 10 vezes maior que o nosso. Quase 10 vezes não, alguma coisa em torno de 9, 9, alguma coisa, se eu não me perdi nas contas, que é muita informação numérica. Espero ter sido claro. Infelizmente, nós pagamos mais caro porque nós ganhamos pouco. Essa é a grande conclusão. Senão a gente estaria no patamar dos japoneses ou pelo menos dos chilenos, mas não. Aqui o país é outro e o governo é outro. Então, infelizmente, temos que dançar conforme a música, tá certo? Não é uma notícia boa, mas pelo menos eu tento elucidar porque houve tanta variação no preço do combustível, porque ainda está havendo. Mas a tendência agora é a coisa se equilibrar, porque o preço do barril do petróleo está mais ou menos estabilizado aos preços praticados em 2019, com uma variação aí não superior a 15%, pelo menos por enquanto. Lógico que outros fatores intervêm nessa variação. Guerras, controles de governos terroristas, por exemplo, o Talibã tomou o poder lá no Afeganistão, que também é um país produtor de petróleo, e o Talibã, como todo mundo sabe, é um grupo terrorista que quer impor com base na teologia, com base em ideologias equivocadas, implantaram a teocracia retrógrada, uma teocracia típica de troglodita, da Idade das Cavernas. Então, isso também influi diretamente na variação do preço de petróleos e de outras commodities mundo afora. Mas isso é um outro assunto para uma outra oportunidade, tá certo? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Apesar de não ser portador de boa notícia, eu continuo desejando felicidades a todos e bebam muita água para ter vida longa e saudável. Até mais, um abraço.